Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, e o meu parça, Fernando Bernini, é o Socila também. Próprio Ferdinando Bernini. Cara, você tá estilosão com esse chapéu aí, hein? Estilo Peaky Blinders, que é isso? Tipo mafioso hoje, né? Não, mafioso católico, né? Católico, do bem. É, o mafioso do tipo bem. Tipo um agiota do bem. Quem tiver precisando de dinheiro aí, eu só faço as orações e rezo. E é ruim de memória também, né? Bem, Alzheimer. E quem que tá com a gente hoje? Ferdinando, quem que é esse cara gigantesco aí? Olha o tamanho dele. O cara que tem um PH e um TH? Exatamente, e um coração enorme, tá? Não, se for proporcional ao tamanho dele, deve ter uns 3 quilos de coração. É fácil. tipo isso. Esse é o nosso parceiro Rafael Atos, cara que já foi franqueado do Socila. Já teve com a gente um tempão. Pô, eu conheci esse cara, tomei cerveja. Dono de cervejaria. Eu tomei cerveja demais dele. Cara, até hoje eu tenho uma coleção de tampinha da cerveja, cara. E jovem, né, cara? Que é o mais impressionante. É um cara que tá à frente do tempo dele, né? O Rafael Atos, com PH e TH. Conta pra gente, rapidinho, 30 minutos, quem és tu? Meu nome é Rafael, 34 anos. Jovem mesmo. Dedico ao empreendedorismo desde os 18 anos de idade. Agradecer vocês aí o convite, a oportunidade de estar aqui com dois caras sensacionais, que eu gosto e admiro muito. Mas o principal é isso. Sempre fui apaixonado por empreendedorismo. Com 18 anos ele já começou com empreendimento já. Foi. E o que fez, era? Cara? Também fiquei curioso. Cara, comecei trabalhando com jornal, acredita? Ah, eu lembro disso. Lá em Sabará. Lá em Sabará, jornalzinho do bairro. E engraçado, eu fui lá te vender anúncio. Você já tinha só, o Fernandão atendeu lá para vender anúncio do jornal. Nós começamos com um jornal, um jornal de bairro, né? Um jornal de cidade do interior. E ficamos com o jornal 3 anos, até o dia que viramos franqueados Socila. E como é que foi esse desafio para você tão jovem? Porque o cara ali, com 18 anos, ele não tem tanta referência no mundo do jornalismo. E você acabou entrando por essa veia, né? Ô Fagner, eu acho que o que eu enfrentei, que foi o principal ali, é o que todo empreendedor enfrenta. É a dificuldade inicial de que a gente não é preparado para o empreendedorismo. Você até consegue desenvolver a atividade, né? Mas a falta de maturidade, às vezes, acaba atrapalhando o desenvolvimento do negócio. Nós não temos uma cultura, isso aí, a gente pode falar de Brasil, a gente não tem uma cultura empreendedora. Não, eu sempre falo disso aqui. A gente não tem essa cultura. O brasileiro não é treinado para empreender. Ele é treinado na escola para ser empregado. Cara, onde é que você aprendeu que você tinha que pagar imposto de renda? Alguém falou isso com você na escola? Não, nunca falaram comigo na escola isso não. Cara, a gente aprende quando a gente já tá com o nome lá, CPF bloqueado, cara. Só assim que a gente aprende. família tem alguém? Ninguém na família para esse lado de empreendedor. Tem servidor público, empreendedor. Exato. Não. Então, e o mais interessante, você está falando essa questão aí do imposto de renda. O primeiro desafio que eu tive foi, vou montar um negócio para mim, vou fazer certinho. Menino de 18 anos, fui lá na junta comercial, ela ali na Santos Dumont, nem sei se é lá ainda mais. Também não sei. Perguntei, como é que eu faço para registrar minha empresa? Me deram algumas orientações, falou assim, a que você consegue registrar sem o contador é essa aqui, nesse modelo. E assim eu fiz. Só que era o pior modelo que existia possível. Que não era economia de impostos. Eu falei, não tem condições de ter contador agora. Tem como abrir um negócio sem ter contador? Entendi. Aí a menina da junta comercial me respondeu, é o empresário que não é o que é o MEI hoje. O MEI é um avanço. Na época era o empresário individual. Eireli, acho, né? Não, Eireli já é mais novo ainda. O empresário individual é meio que você fazer uma pessoa jurídica, só que você assume a responsabilidade daquele de tudo. Era cheio de declarações. Então eu não tinha a exigência de um contador para iniciar o negócio. Mas era bem burocrático. Mas era extremamente burocrático. Pra ver quem fez a lei dessa parada era um contador. Era um contador. Queria que não tivesse contador. Às vezes era um contador lá. Mas aí beleza, 18 anos, montou ali, começou a mexer com a revista, logo na sequência veio a Socila. Isso. Durante a Socila teve uma jornada muito legal e uma jornada em família. Isso. Como é que foi empreender sozinho e depois empreender com a família? Porque afinal de contas, Raquel, beijo, um abraço. Raquel maravilhosa, né? Cara, fiquei muito feliz, encontrei com sua mãe outro dia. Cara, que felicidade de encontrar a Raquel. Top demais. E não esquece da Ana Natalina, hein? Aí é o presente de Deus. Acredita que eu mando mensagem, a gente troca mensagem. Ela fala, ela me conta. Maravilhosa também. Cara, que pessoa sensacional ela, né? Eu falo que empreender em família é uma benção. Tem as dificuldades, como toda família tem. Isso é normal. Mas empreender em família, você ter a chance de todo dia você ir trabalhar com a sua mãe, com a sua avó, isso é uma benção.
né? Foi um dos grandes benefícios que a gente teve como franqueado de vocês lá. Pô, Rafael, que legal que você falou isso, porque tem muita gente que às vezes só vê o lado ruim. E você colocou de uma forma muito simplista, que é o que eu acredito também. Eu também vivo num ambiente familiar. E assim, passar horas do meu tempo, que é hoje o bem mais precioso que eu tenho, do lado das pessoas que eu mais amo e que eu tenho certeza que são as pessoas que mais me amam também, disso é um dos maiores pagamentos. E escutar você que já transitou nessas 3 jornadas... Desde 18 anos, inclusive. Sozinho, com família, e depois ver a cervejaria que você foi também novamente... Isso, com a sozinho. Esposa. Sozinho e com a esposa. Com a esposa Isso, depois, né? Que a Júlia depois entrou pra poder te ajudar. Isso. Ouvir isso de você, cara, com essa transparência, com essa clareza, é de uma maturidade gigante pra um cara tão jovem. O que você agrega aí a essa maturidade tão grande? Como eu disse, eu comecei cedo. Do mesmo jeito que a gente teve os problemas burocráticos, né, com o jornal lá no início, teve vários problemas de relacionamento, problemas de gestão, tudo isso a gente vai aprendendo. Isso é inevitável, né? Sendo da família ou não, né? Tendo relacionamento, a gente está à mercê de ter problema a qualquer momento. Mas eu tô falando com relação ao aprendizado, né? Porque empreender é isso, é aprender todo dia. Não existe aquela pessoa que fala assim, pode ser o maior empresário, você está aí muitos anos também, vocês estão há muitos anos empreendendo e sabe muito bem que todo dia vocês aprendem alguma coisa. Né? Hoje, a minha dedicação maior está sendo o treinamento empresarial online. É um novo negócio que a gente está iniciando. E o principal ponto que a gente pega hoje, até o momento nós estamos com um produto digital que ensina os empresários a usar o ChatGPT no negócio, mas o próximo foco nosso é a questão da mentalidade empreendedora. Peraí, vamos lá. Eu também dei um nó aqui, viu? Não, mas eu vou chegar, só concluir. Porque você falou, de onde que vem essa maturidade, como é que você vê essa questão familiar de uma questão positiva. Então, o que é uma questão dessa mentalidade empreendedora? A primeira coisa que o empreendedor tem que aprender é o seguinte: problemas existem, tem que enfrentar e tem que ver o lado positivo das coisas. Porque se você ficar focado nos seus problemas, eles vão te sufocar. Não gostei muito. Né? Essa é uma questão da mentalidade. Então daí que eu tiro essa questão. Pô, como é que eu posso reclamar de todo dia eu tomar um café da manhã com minha mãe? Quantas pessoas... Quantas pessoas não têm esse privilégio eu gostaria de ter? Tem que sair cedo, entrar. Sua avó tá minha avó todo dia. Todos os dias eu tô ali com a minha avó. Não, foi uma definição maravilhosa que você fez, né? Essa questão de trabalhar em família. Coisa que a gente não escutou aqui até hoje, de várias pessoas que trabalham com a família. Então, e várias pessoas que vieram aqui trabalham com a família nem tocaram no assunto. Talvez nem tenham percebido. Mas isso é por o privilégio que é isso, né? Porque realmente toda relação, principalmente de família, acaba sendo um pouco mais tumultuada, né? Aproveita aí a janela e manda um recado aí pra Raquel e pra... Mãe, minha avó, Júlia, que me acompanharam, estão sempre me acompanhando nesse processo aí. Amo vocês. Sorte nossa poder fazer tudo isso juntos. Aí fica mais fácil empreender, não? Nossa, puxa vida, hein? Não fica mais fácil empreender assim, com o apoio da família? Com certeza. Mas vamos lá, agora na parte empresarial aí do infoproduto. Não, mas aí voltando a essa questão da mentalidade empreendedora, assim, igual você falando, tem muitas pessoas que trabalham em família e não percebem isso. O empreendedor, como eu disse, o brasileiro ele não tem essa formação empreendedora. E empreender, se você for olhar, é grande parte de resolver o problema. Toda vez que você resolve um problema, seu negócio cresce. Talvez o negócio nasça com a função de resolver o problema de alguém. Já começa por aí. Se você tem um negócio que não resolve o problema de ninguém, você não tem um negócio, você vai falir. Você não tem um negócio. As pessoas te buscam para resolver o problema delas. Né? Então, essa é uma solução. Né? Estão em busca de uma solução. E dentro do seu negócio, quando você tem um problema, você tem uma oportunidade de crescimento. Então você fala, eu tô com dificuldade de arrumar mão de obra qualificada. Isso é um problema. Seu negócio fatura X com a mão de obra que você tem até agora. A partir do momento que você se dedica e resolve esse problema, você começa a ter a capacidade de adquirir mão de obra capacitada para pôr no seu negócio vai faturar 2x. Esse cara tem 34 anos. Não sei não, hein? Cara, que maturidade empresarial. E é isso. Que visão, né? E é isso, né? Solução. E a gente já escutou de várias pessoas, inclusive, essa questão de colocar toda a culpa do insucesso da administração em alguma coisa, como, por exemplo, a dificuldade da mão de obra. Né? Quando eu falo de mentalidade empreendedora, eu pego sempre 3 pontos. O primeiro é o mindset de crescimento. Mindset de crescimento é o seguinte: nós temos esse mindset até mais ou menos 16 anos. Isso não é papo de coach, não. Isso é ciência. Tá? Tem estudos relacionados a isso. Então nós temos um mindset de crescimento até mais ou menos 16 anos, 18 anos. O que é esse mindset? Tudo que você pega, você aprende. Então,
pega um computador para mexer, você aprende. Você pega criança que sabe mexer de tablet, com 6 anos de idade, sabe mexer de tablet, e o idoso não consegue. Isso é porque o nosso cérebro, até certa idade, ele é preparado para adquirir conhecimento. Faz todo sentido. Quando você chega a certa idade, o cérebro começa a pensar o seguinte, ele já sabe o suficiente para sobreviver, e é isso que seu corpo quer, simplesmente sobreviver. Ele começa a rejeitar conhecimento. De informação. Então o seu aprendizado, ele começa a ser mais difícil. E as pessoas tornam isso impossível. Por quê? Porque elas desistem. Então, vai me ensinar a fazer um vídeo. Como que nós vamos aprender a mexer numa câmera? A pessoa vê ali, vê uma dificuldade e não quer mais. É o que o jovem não tem, né? O segundo ponto é a questão da liderança, que entra nesse ponto que você está falando aí de sempre colocar o problema de alguma coisa. Quando a gente fala da liderança do empreendedor, normalmente se trata do assunto de gestão de pessoas, liderar pessoas. Mas antes de você liderar pessoas, você tem que liderar o seu negócio. E assim mesmo, né? Você é o capitão do navio, né? Capitão ou capitã do navio. O capitão do navio, adianta se o navio estiver afundando ele ficar reclamando? Tá afundando. Tem um buraco lá, vai afundar. Adianta. Não faz sentido. Só que a gente não tem essa cultura. A gente tem uma cultura CLT. Ou serviço público. Qual que é a cultura? Você vai para o seu emprego, as pessoas te dão ordens, você executa. Você não tem aquela cultura de resolução de problemas. Inclusive, falta isso até nos funcionários, né? Na mão de obra. Por quê? Porque o brasileiro não tem essa cultura. É verdade. Então ele enfrenta essa dificuldade. O líder, o empreendedor, ele tem que, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte, eu tenho que liderar o meu negócio. Então não adianta falar assim, o meu negócio está dando certo porque chove. Vai chover. Vai chover. Você tem que fazer o seu negócio caminhar apesar da chuva, não é isso? Então, como foi vou dar o exemplo do Titanic. O capitão, ele é irresponsável e ele afunda o navio. Quem não conhece a história do Titanic? O pessoal avisando, tem iceberg. O capitão está indo em direção. Quando bate, adianta ele chorar. E você sabe que existe uma máxima muito forte no mundo da navegação, que é exatamente sobre isso, né? Por isso que o capitão ele é o último a deixar um navio, porque ele é responsável por todo mundo lá dentro. Se ele levar bem, ok, mas se ele levar mal também, ele vai ser o último a sair. E a postura dele no filme, né, na história, é essa. Exatamente. Ele assume ali a responsabilidade e fala assim, eu fiz isso, eu não vou para barco. E a gente teve um caso recente que o capitão foi um dos primeiros a sair, né? Foi mesmo. Foi processado. Não, ele tá respondendo civil e criminalmente. Ele não pode ser capitão. Tá, mas vamos lá. E hoje aí tem uma... E o terceiro ponto, que é aquela visão de negócio. Então vamos lá. Liderança. Não, primeiro você falou liderança. Mindset de crescimento. O empreendedor, ele tem que manter esse mindset de crescimento. E como que ele vai fazer isso? Treinando. Ele encontrou uma coisa que ele não consegue aprender, mas ele precisa aprender, ele vai se dedicar àquilo. Então, aí o cérebro começa a ter mais estímulos, ele treina isso, manter esse mindset de crescimento. Não existe desafio que eu não consiga aprender. Como que uma criança aprende e eu não? Não existe isso. Entendeu? Talvez a dificuldade seja um pouco maior, mas não quer dizer que não vá aprender. Não vai aprender. E a dificuldade vai tendenciando a ficar menor. Perfeito. Entendeu? Porque ele vai exercitando aquilo ali. Ele larga aquela questão do cérebro, que é o primeiro bloqueio. Você não precisa aprender isso, porque você já tem o suficiente. Entendeu? E começa a ter um desenvolvimento melhor. Mindset, liderança. E o outro é visão de negócio. Né? Então, o que é uma visão de negócio? Hoje o empreendedor pensa o seguinte, vamos lá. Você quer uma franquia do Socila. Hoje uma franquia mais barata. 100 mil. 100 mil reais. Se você tiver 5 mil reais de lucro líquido no final do mês, isso é 5% de retorno sobre investimento. Perfeito. O empreendedor não vê isso. Não. O empreendedor vê, as pessoas não veem isso. Ele sonha em ter 10 mil reais de salário, 15 mil reais de salário, ele quer andar de Camaro. Então ele acha que o negócio que ele investiu 100 mil tem que voltar 30 mil. E 5 mil para ele é pouco, porque ele larga tudo que ele tá para fazer, ou às vezes ele tinha outra renda, larga tudo e vai pro negócio. Só que 5 mil não é pouco. Onde que você vai investir 100 mil e vai ter 5% de retorno ao mês? Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Então isso é uma visão do empreendedor, da pessoa começar a entender o seguinte, que empreendimento é investimento, não é emprego, né? Não é você, eu vou abrir um negócio para eu ser empregado do meu próprio negócio. Não faz sentido. O Rafael Atos, o que ele imaginou e percebeu de deficiência nesse mercado? Você está falando de uma coisa muito legal, que é o mercado de inovação. E que é um mercado muito novo para todo mundo. Todo mundo aí fala de social media, digital media, essas coisas, crescimento, mas é um mercado novo.
E quando você rebobina a fita aí há 10 anos atrás, nem se ouvia falar nisso. Redes sociais, tráfego pago e essas coisas todas. Foi essa leitura que você viu, tanto do passado quanto do presente, está aplicando para o futuro? Sabe o que é o mais interessante na internet? Vamos lá, vamos começar do início. Eu sempre gostei de conversar de empreendedorismo. Vocês me conhecem, sabem disso. Então, todo lugar que eu sento, quero conversar disso. Uhum. Minha esposa falou comigo assim, por que você não fala isso com quem quer ouvir? Opa, poxa. Pô, não é isso? Oi, Júlia. Visão de negócio. Visão dela Visão de negócio. Visão de negócio. Você gosta de falar de empreendedorismo, você gosta de falar sobre treinamento, fala para quem quer ouvir. E a internet, que é essa questão que você está falando de social media e tudo, ela tem um grande diferencial que você consegue, através de uma estratégia bem feita, encontrar exatamente as pessoas que querem te ouvir. Entendeu? Então você não precisa gastar falando para todo mundo, como é, por exemplo, um panfleto. Um panfleto você distribui para todo mundo e torce para que a parte daquelas pessoas que recolheram sejam seus clientes. Torce. E você não consegue nem mensurar. Tem duas vezes, né? Que a pessoa vai entregar e que vai entregar a pessoa certa também. Exatamente. Então dificilmente você consegue mensurar. A internet, a tecnologia, no caso, se você souber utilizar, ela vai trazer para você uma oportunidade de direcionar a sua informação, a sua comunicação para aquelas pessoas que querem te ouvir, que é o mais forte, né? Imagina, você tem um produto, então, por exemplo, você junta automaticamente pela internet uma pessoa que quer falar sobre um assunto com exatamente aquela pessoa que quer ouvir. Então foi essa aí a oportunidade que eu encontrei. E diante disso, você trabalha oferecendo esse tipo de... É um infoproduto que fala, né? Exatamente. O infoproduto meu hoje que está disponível é o ChatGPT para empreendedores, que é um e-book. Olha, que é algo novo demais. Que é algo novo, exatamente. Foi até por isso que eu utilizei o ChatGPT. Quem não utilizou o ChatGPT tem um negócio, comece a utilizar, porque é excelente. Só explica para todo mundo aí, porque ainda muita gente ainda não sabe o que é o ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial baseada em modelo de linguagem. O que é isso? Ela é uma inteligência artificial que comunica com você através de texto. Né? E ela pode te responder praticamente tudo. Ela detém todo o conhecimento da internet. São milhares de computadores que vão retendo toda essa informação. Toda a informação que está na internet. E quando você faz a pergunta certa, porque também tem que fazer a pergunta certa. Né? Que é né, exatamente isso. Você tem que as perguntas certas vão trazer as respostas certas, né? Porque tem muita gente que fala assim, esse treino não funciona não, mas pergunta com erro de português, tá tudo errado. Os caras estão usando para arrumar cantada pro Tinder. O empreendedor, por favor, né, não vai fazer uma coisa dessa. O ideal é o quê? Você buscar aquilo ali que vai te ajudar. Aconteceu uma coisa recentemente na Europa e levou todo mundo a questionar sobre a inteligência da inteligência artificial em já poder dominar o ser humano. Eles fizeram um desafio com uma inteligência artificial lá, solicitando para ele uma coisa que somente o humano poderia fazer. Aí a inteligência artificial, em vez de responder que não conseguiria, ela pediu um tempo. E automaticamente ela levantou um anúncio na internet contratando seres humanos para responder por ela. Olha só. E depois de 2 dias ele voltou com a resposta humana. Isso levantou todo mundo ficou maluco como é que esse computador conseguiu. E na verdade ele não conseguiu. O que ele fez? Ele só colocou um humano para poder trabalhar para ele. E aí que levantou muita antena de todo mundo. Eu vi essa reportagem. Matrix, né? É o futuro, né, que já foi. Skynet, é a famosa Skynet, né? Começou pela Skynet. Daqui a pouco tá todo mundo dormindo. Eu achei que tá vivendo um sonho maravilhoso. Na verdade, a tecnologia, eu sempre vejo ela da seguinte forma. Muita gente falou, não, agora os meninos vão estudar mesmo, porque tem esse ChatGPT que vai responder por eles e tudo. E sobre essa questão, até combina com isso que você falou, de fazer as perguntas certas. Eu acho o seguinte, a tecnologia, ela deixa o inteligente, muito inteligente, o muito inteligente, extraordinário, e o extraordinário, surreal. O burro vai continuar burro. Ou mais burro, entendeu? Então ela é sempre um potencializador. Eu vejo sempre dessa forma. E essas teorias da conspiração, né, daqui a pouco esses robôs vão tomar conta da gente e tudo, eu não levo muito em consideração porque é uma coisa mais a longo prazo. Mas 2021, a curto prazo... era a projeção do filme Exterminador do Futuro. Que a gente já tava com naves voando, raio laser rolando pra tudo quanto é lado. Android. Só que ficamos frustrados, né? E em 2018 era a projeção do De Volta pro Futuro, que não aconteceu também. Tá tudo caindo. Tá tudo caindo. Mas o GPT é uma coisa impressionante. Eu usei outro dia
eu tinha que esquentar batata frita que eu tava na geladeira. E eu não tenho micro-ondas em casa. E eu perguntei pro GPT como é que eu esquentaria a batata frita. Ela me falou. Na hora. Cara, impressionante. Então, assim, se ela tem essa capacidade de te responder uma coisa tão simples, né? E ela perguntou o que eu tinha. Ah, você tem isso, tem aquilo. Então você vai fazer assim, assim, assado. Então, como é que você trouxe essa inteligência do GPT para o empreendedor? O que ele vai aprender a fazer com o GPT? Então, nesse guia, a primeira coisa que ele aprende é a questão básica de utilização, né? Não é só para esquentar a batata. Não é só para esquentar a batata. Não, né? Mas, por exemplo, como que ele vai acessar essa ferramenta que é gratuita, né? Como que ele vai acessar e como que ele vai utilizar. Primeira coisa é isso. E segundo, a gente ensina comandos. Por exemplo, outro dia eu fiz uma pesquisa no Instagram perguntando quem tinha negócio e tinha feito alguma promoção relacionada ao mês dos namorados. 92% das pessoas responderam que não tinham feito. E nós sabemos que esses calendários, essas datas especiais assim, são um grande propulsor de vendas dentro do comércio. O ChatGPT, a gente ensina inclusive nesse guia, ele pode criar um calendário de campanhas para um comércio específico. Então, por exemplo, você tem um pet shop, você quer criar campanhas para todos os meses do ano. O ChatGPT cria detalhadamente todas essas campanhas para o empreendedor. Olha só. E ele, além de criar uma estratégia de divulgação. Então, se o problema do cara for do criativo, por exemplo, resolvido. O GPT vai resolver para ele. Se o problema dele for criatividade, está resolvido. Então, por exemplo, o pet shop fazer campanha no Dia dos Namorados. Pô, não consigo imaginar. Demanda criatividade, você vai ter que parar para pensar um tempo. Se você pedir 40 exemplos, ele te dá 40 exemplos em 5 minutos. Sensacional. Entendeu? Então foi esse primeiro gancho que a gente utilizou para trazer esse treinamento empresarial. Como é que você fez? Você mergulhou de cabeça aí no estudo aprofundado disso daí? Exatamente. Porque você teve que experienciar muita coisa do ChatGPT. Eu comecei a utilizar ele, primeiro para mim, né? E fui vendo essas ferramentas e falei, não, dá para criar um material aqui que vai ajudar bastante gente. Vou criar um guia para a pessoa não se perder. Muita gente se perde com isso, né? Nós estamos há 3 meses, já estamos com quase 1000 unidades vendidas, né? Olha só. Um e-book digital. Muita coisa. Bastante sucesso. E resolvendo a vida de muita gente. Muita gente. E a pessoa para poder comprar esse e-book hoje, onde que é? No link do meu Instagram, Rafael Atos, né? Tem lá. Com PH e PH? Exatamente. No link da bio, né? O pessoal tem o costume de falar, link da bio. Depois você passa o link para os meninos, que eu pedi para eles colocarem um QR Code na tela. E esse cara bonitão nas fotos aqui foi o GPT que criou também? Porque isso é o Photoshop. Esse é o amigo do GPT. Esse é o amigo do GPT, é o primo mais velho. Então, beleza. O cara entra lá no seu Instagram lá, ele já baixa lá direto. Ele acessa o link, através do link ele acessa a página. Vai para uma página. Vai para uma página e lá explica tudo que tem no guia. E hoje quanto que custa o R$29,90. R$29,90. Super acessível. Então, ou seja, com R$29,90 o cara vai acessar um conteúdo totalmente organizado sobre tudo aquilo para ele poder aprender a usar essa ferramenta. ChatGPT, exatamente. Pô, bacana demais. E assim, qualquer lugar do Brasil o cara consegue acessar isso. Qualquer lugar do Brasil, do mundo. Esse é o grande diferencial da internet, o trabalho da internet. Você se comunica com quem quer te ouvir em qualquer lugar do mundo. E a linguagem bem tranquila, bem fácil de acessar. Bem fácil, o guia é bem acessível, então a pessoa não precisa ser especialista em computador ou internet. Porque fala, não, eu tô falando de inteligência artificial, né, vai ser um negócio complexo. Não, pelo contrário, o ChatGPT é extremamente simples de usar. Pessoal, ó, fica simples, a dica mas aí. Não é fácil. Pessoal, fica a dica aí pra vocês. Quem tá falando é o próprio Rafael, o criador do conteúdo, tá bom? Pode entrar lá que você vai ter uma linguagem muito tranquila. Você não precisa ser programador, você não precisa ser social media, você não precisa ser especialista em nada. A única coisa que você tem que fazer é dar uma boa lida em todo o conteúdo e aplicar todo esse passo a passo que ele deixa bem escrito lá no guia. Nós temos certeza absoluta que você vai economizar muito tempo e o mais importante, você vai aprender a ganhar dinheiro com isso. E tô vendo aqui que você tem um lance de suporte, né, para as pessoas. É isso que eu ia falar agora. Além do guia, né, a pessoa vai utilizar o guia, vai tentar aprender e ter o suporte via WhatsApp. Durante 2 meses, se ele tiver qualquer dificuldade do acesso, qualquer dificuldade com o material, ele chama no WhatsApp o pessoal da equipe. E como é que tem sido para essas pessoas que têm comprado? Tem sido o feedback sempre muito positivo, exatamente por causa disso, porque o ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa, né? O ChatGPT é uma ferramenta, assim, que está aí para substituir, por exemplo, o Google.
A gente cresceu e aprendendo a usar o Google, né? A gente procurava um verbete no Google, procurava no site o que era, para procurar a resposta. Agora você vai no GPT, você já tem a resposta. Você já tem a resposta. Não tem que procurar nada. Então você digita, por exemplo, assim, igual você falou, foi essa batata, né? Eu, por exemplo, fiz um exame, aí saiu o laudo do exame médico. Não é o ideal, né? Mas eu fui lá e fiquei olhando. Pra conter a ansiedade um pouquinho. Ao invés de eu pesquisar no Google o que era aquele laudo, eu perguntei exatamente ao GPT. Ele foi e respondeu. E aí? E foi exatamente o que o médico disse. Mas o Google, o GPT te matou igual o Google mata as pessoas? Não, pelo contrário, foi muito eficiente. Muito eficiente. Porque você pesquisar qualquer coisa no Google, você tá morrendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora bem técnica, já que você tá bem mergulhado nesse mercado aí. Você acha que existe algum perigo das pessoas manipular essas informações do GPT ou não? Na verdade, só se for relacionado aos programadores dele lá, né? Mas na verdade o ChatGPT é uma inteligência artificial que aprende com as pessoas. Exato. Então, por exemplo, se você começar a utilizar, você vai, com certeza o seu assunto vai ser muito mais relacionado a salões de beleza, empreendedorismo, esse tipo de coisa. Então ele vai aprender com você, então cada vez que você utilizar ele vai se comunicar melhor com você. Mas o acesso dele à informação é o acesso da internet, né? Então existem vários testes, foram feitos vários testes sobre o que você pergunta a ele e quais as informações que ele te dá, se essas informações são verdadeiras ou não. E ele é aprovado em todos. Isso tem que ser precioso, né? Tem que ser precioso, porque de fato, se você receber uma informação fidedigna, isso acaba virando o grande triunfo da ferramenta. Porque igual nós estamos falando aqui de Google. O Google sempre foi uma referência pra gente de informação. Mas hoje, se você faz um tráfego pago ali, um Google Ads, automaticamente você aparece na frente. Isso. Então, quer queira, quer não, ela não fica tão segura e confiável. Já para o ChatGPT, geralmente como são N computadores interligados e todo mundo ali colocando as informações, tanto de perguntas e respostas, e ele escolhe as melhores respostas para as melhores perguntas, talvez a gente consiga aí uma camada de segurança muito forte para isso, né? Inclusive a segurança é o diferencial. Se ele começar a responder coisas que não são reais, ele vai perder todo... Vai perder a credibilidade. Vai perder a credibilidade, as pessoas vão parar de utilizar. Mas para aquelas pessoas que estão em casa e não conhecem o ChatGPT, aonde que elas entram para, de repente, ter a primeira experiência ali? Então, o site, esse é até importante, está no guia. Se você digitar ChatGPT hoje no Google, vai aparecer um monte de site que não vai levar até lá. Então você vai fazer, isso é legal, vai te levar para cadastros, um monte de coisa que o pessoal está aproveitando o hype, né? O pessoal está aproveitando o hype para lucrar em cima da ferramenta. O site certinho é chat.openai.com. Vai entrar lá, você vai fazer um cadastro. Chat.openai.com. Open IA, isso mesmo. Exatamente. Que é o nome da empresa que desenvolveu o ChatGPT. Isso. Entendi. E ele é gratuito. Ele é gratuito, você vai fazer um cadastro. Algumas versões, mas parece que a versão mais atual sempre... A versão 4.0, né? Que é o ChatGPT é 3.5. A gratuita. A versão 4.0 é paga. Mas eu posso te garantir que para 99% das pessoas, a versão gratuita já é mais do que o suficiente. E o que é o custo hoje aí de uma versão Pro aí, essa 4.0? Não sei exatamente de cabeça assim, mas em torno de R$200. Entendi, R$200 por mês. Mensais. Aí a pessoa teria o acesso full de tudo. Que acesso não faz full. Tanta diferença, né? Para 99% das pessoas, não. Que massa. Mas, por exemplo, um social media que atende aí 50 empresas, por exemplo, que ele vai usar a criatividade do ChatGPT para criar conteúdo para essas empresas. Ele é o clientão desses caras. Vale a pena. Mas olha só para você ver agora que legal. Para essa pessoa que é leiga, para ela poder utilizar e extrair o máximo que ela precisa dessa ferramenta, até de uma forma gratuita e com mais inteligência, compra o seu e-book. E com quanto tempo ali você acha que ele já está apto já para poder já começar? Se dedicando ali, em 2 dias ele já consegue utilizar. 24 horas o cara de consumo de informação sua, ele já está apto para poder... Já está apto para utilizar o ChatGPT na sua potência máxima. Criar as campanhas, resolver os problemas dentro da empresa dele. O ChatGPT ele é capaz de uma pessoa que não entende de administração, ela criar um plano de marketing. Se você souber utilizar. Se fazer, o que você disse, fazendo as perguntas certas. Né? Então, por exemplo, você não sabe criar um plano de marketing. Então, quais são os 5 pontos de um plano de marketing? Por onde começar um plano de marketing?
Aí ele vai responder. A partir da resposta dele, você vai desenvolvendo o seu material. E ele realiza isso aí. Rafa, top demais. Sabe qual que é o legal do Papo de Salão? Quando ele fica bom, tá na hora de acabar. E eu quero depois aprofundar mais sobre isso com você. Eu vi que lá no seu site você fala sobre muitas ferramentas inovadoras, como ESG e outras coisas mais. Eu acho que a gente tem muito conteúdo ainda pra gente poder mergulhar por aqui. E não só isso. Falar um pouquinho mais do passo a passo do seu e-book, acho que vai fazer sentido demais para as pessoas. Para aquelas pessoas que realmente estão um pouco perdidas com essa nova tecnologia e que estão dispostas ali a fazer um investimento tão pequeno para ter um conteúdo tão rico e tão grandioso que é o seu. Então você vai fazer a gentileza para mim. Você vai olhar para aquela câmera lá, vai convidar as pessoas que estão assistindo o Papo de Salão, que estiverem aí nos vendo nas redes sociais, para poder entrar lá no seu Instagram, passa tudo direitinho para a pessoa poder acessar esse conteúdo aí. Tá. Então, finalizando aqui o Papo de Salão com esses dois caras fantásticos, convidar vocês para acessar o Instagram Rafael Atos, Rafael com PH, Atos com TH. No link da bio vai ter o acesso lá para o site, onde vai explicar para vocês como funciona essa ferramenta, o ChatGPT, e lá você pode adquirir e aprender a utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, principalmente para você que é dono do seu próprio negócio ou sonha em viver do seu próprio negócio. Legal. Muito bom, hein? Mr. Atos, e tem uma tradição aqui no nosso final de podcast. A gente pede sempre para o nosso convidado falar para a gente uma frase clichê. Você acha que seja legal para quem estiver assistindo, de repente fez também, né, parte do seu passado, e uma música para a gente colocar na nossa playlist oficial. Quer começar por onde? Uma frase clichê que eu tenho para mim que foi eu que falei, tá? Não achei aí no autor, né? Porque a gente fala a frase, assim, essa criação é minha, mas não sabe. Brincadeira, vamos lá. Só existe duas coisas entre você e o seu sucesso: dedicação e conhecimento. Olha, tá aí. Uau, muito bom. E a música, eu acho que pode ser aquela... Põe Smoke the Water, escuta um rock. Que isso, sim, cara, chegou mandando um Deep Purple. Que isso, cara. Cara, aí teve a manha. Rafa, brigadão pela presença, privilégio ter você aqui com essa simpatia, com esse carisma todo. Manda um abraço lá pra Raquel, pra sua avó, pra Júlia, sua empreendedora lá, sua parceira. Em breve nós queremos elas aqui também, pra bater um papo com elas, acho que é válido demais. E o Papo de Salão e nós, eu e Fernando, né, Fernando? Sentimos lisonjeados, né? É isso aí. A honra é toda minha. Estar com vocês é sempre muito bom. Mr. Atos, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço. Pessoal, Papo de Salão com Rafael Atos. Obrigado a todos. Aê, seu Atos!